Você sabe por que os homens fundaram as primeiras cidades? Este é a Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Há aproximadamente 11 mil anos, o homem deixou de ser nômade e caçador para fundar a primeira cidade como conhecemos. O motivo que levou o homem a criar a primeira cidade foi a agricultura. Colher grãos oferecia menos risco e mais previsibilidade do que caçar animais selvagens com armas rudimentares. Durante todo esse tempo, acreditava-se que o homem plantava cevada para fazer pão e se alimentar, mas hoje alguns antropólogos têm uma visão diferente sobre o assunto. Sabe por que o homem criou a primeira civilização? Por causa da cerveja. No documentário How the Beer Saved the World, o Dr. Patrick McGovern, professor de bioarqueologia na Universidade da Pensilvânia, estudou potes de argila de 9 mil anos antes de Cristo que contêm traços de cerveja. Esses potes são 3 mil anos antes do que temos indícios dos primeiros pães serem feitos. Já foi encontrada cerveja nas pirâmides do Egito e em vários monumentos arqueológicos. No Brasil, por exemplo, os índios faziam uma bebida feita com mandioca chamada de cauim. Diversas civilizações, posteriormente, produziam a sua bebida alcoólica para alegrar os dias. As cervejas antigas eram grãos que eram deixados em jarras com água, onde micro-organismos caíam nessa mistura, fermentando e gerando álcool. Muitos povos acreditavam que a cerveja era presente dos deuses, porque o homem não tinha conhecimento sobre micro-organismos. Essa cerveja não parece em nada com a que temos hoje em dia. Era uma cerveja de gosto ascético, mas era o que existia na época. Por volta do ano de 1500, Portugal e Espanha estavam lutando para conquistar outro continente. Enquanto isso, na Alemanha, o Estado estava mais preocupado em como limitar a criatividade das pessoas em produzir sua cerveja. Antes dessa data, qualquer pessoa poderia criar a sua cerveja com qual ingrediente quisesse. Mas, em 1516, o Duque de Baviera, Guilherme IV, criou a Reinheitsgebot, uma lei que determinava que apenas água, malte de cevada e lúpulo poderiam ser usados. Na época, ainda não se tinha conhecimento da levedura, o que foi adicionado posteriormente na lei, assim como outros tipos de malte de centeio e trigo. O intuito era não permitir que fossem usados outros grãos a fim de guardá-los para os alimentos. Essa é a lei de alimentos mais antiga ainda em vigor. Se fizermos uma linha no sul da Europa, vemos que países como Portugal, Espanha, Itália e França plantavam uvas e, por isso, são grandes produtores de vinhos. Já os países mais ao norte, como Alemanha, Bélgica, República Tcheca e Inglaterra, plantavam cereais e logo viraram grandes produtores de cerveja. Mas isso não explica totalmente as bebidas do Reino Unido. Por que a Inglaterra é famosa por suas pale ales com menos de 4% de álcool e a Escócia é famosa pelos seus whiskies com 41% de álcool? Se são países com cultura parecida, como surgiu essa diferença utilizando os mesmos ingredientes? É exatamente isso que você deve estar pensando. A resposta é simples. Culpa do Estado, mais uma vez, se metendo onde não foi chamado. Na Inglaterra, existia uma lei que taxava a bebida pelo seu teor alcoólico. Quanto menos álcool, menos impostos. Isso incentivou as cervejarias da Inglaterra a fazerem cerveja com pouco álcool, e por isso a escola cervejeira inglesa é famosa por suas cervejas pouco alcoólicas. Já a Escócia decidiu tributar as bebidas por litro, então valia mais a pena para os produtores de grão destilar os ingredientes e fazer o máximo de álcool possível. Por causa dessas leis distintas, a Escócia ficou famosa por seus whiskies escoceses. Na Bélgica, a cerveja era feita com muitas especiarias. Muitos padres em monastérios produziam sua cerveja para serem revendidas e sustentar os monastérios trapistas. Esses monastérios trapistas produzem cerveja e são famosos até hoje. Uma garrafa long neck de Westvleteren 12 é rara no Brasil, sendo encontrada por no mínimo R$200.
A cervejaria Houden Carolus vem de mulheres beguinas que viviam como freiras, mas sem fazer voto de pobreza, em 1369. A cerveja era feita para dar às crianças enfermas, pois acreditavam que a cerveja era revigorante, além de servir como anestésico, já que nessa época não existia muitos remédios e anestésicos. Somente em 1857, Louis Pasteur conseguiu provar que a fermentação alcoólica era realizada por leveduras. Com isso, começou a se domesticar as leveduras e a cerveja como conhecemos hoje começou a tomar forma. Até então, os tanques de cerveja eram abertos e as leveduras ficavam no ar, parede e teto das cervejarias. Essa levedura selvagem, conhecida como Brettanomyces bruxellensis, caía no tanque e fermentava uma cerveja ácida. Depois da descoberta de Pasteur, uma lei feita por um burocrata estatal mandou lavar todas as cervejarias belgas. Com isso, as leveduras selvagens foram retiradas da cervejaria e esse estilo de cerveja ácida quase acabou. Se não fossem algumas poucas cervejarias descumprirem tal lei, hoje não teríamos a cerveja Lambic e Gueuze. Hoje em dia, uma cerveja da Cantillon ou Trois Fontaines é encontrada no Brasil custando mais de R$500. Nos Estados Unidos, o governo também se meteu e proibiu a venda de álcool no ano de 1920, durante a famosa Lei Seca, criada com a desculpa de curar a América do alcoolismo. A lei durou 13 anos e é considerada um dos maiores fracassos da legislação americana. Os bares, conhecidos como speakeasy, funcionavam em porões e dentro de açougues. As cervejarias ficaram na mão de gangsters como Al Capone, que fez fortuna nessa época. Al Capone subornava toda a polícia de Chicago e matava seus concorrentes no lucrativo comércio ilegal de bebidas alcoólicas. O maior massacre ocorreu no dia de São Valentim, em que 7 homens foram metralhados e, a partir daí, Al Capone entrou na mira dos Estados Unidos, sendo preso por sonegação fiscal e sentenciado a 11 anos de prisão em Alcatraz. Mas, e no Brasil? Você acha mesmo que não teríamos leis absurdas por aqui? No Brasil, é proibido produzir cerveja com qualquer ingrediente de origem animal. O MAPA, órgão do Ministério da Agricultura, não fornece registro caso a cerveja contenha algum item de origem animal. Não pode ser adicionado chocolate em uma cerveja por causa do leite. Em 2010, a Dado Beer fez uma cerveja chamada Dado Beer Double Chocolate Stout, e esta ficou parada no tanque por mais de 1 ano, até que o dono decidiu doá-la para amigos, porque esta não poderia ser lançada e vendida. Mas, por acordos comerciais, você pode importar cerveja com ingredientes de origem animal. Ou seja, no Brasil, você é proibido de fazer uma cerveja com mel, mas pode importar a cerveja feita em qualquer outro país contendo o mesmo ingrediente. Outro ponto é o já famoso manicômio tributário que é o nosso Brasil. É claro que na tributação da cerveja isso é ainda pior. Impostos diferentes para tamanhos e embalagens de cerveja. Isso mesmo, a mesma cerveja, se for em embalagem de 600 ml ou 750 ml, tem tarifas diferentes. Além disso, o imposto é cobrado em cima do preço de venda final do cliente direto da cervejaria, criando várias loucuras no mercado. Por exemplo, se você é uma grande cervejaria doadora de campanha para presidente, você pode ter uma informação sigilosa de quando essa aferição de preços vai ser feita pelo fiscal e, por coincidência, negociar uma promoção relâmpago com uma grande rede de supermercados justo na semana que o fiscal do Ministério da Agricultura vai aparecer. Assim, a grande cervejaria passa o ano pagando impostos menores. Outra situação que favorece as grandes cervejarias vendem em empórios e locais mais sofisticados, aplicando uma margem maior do que as grandes redes de varejo. Enquanto as grandes redes de hipermercado muitas vezes aplicam margem de 20% em um produto, é mais comum uma pequena loja aplicar margem de 100%. Então imagine que você é uma micro cervejaria que vende sua cerveja por R$ 5,00 ao distribuidor e este a revende por R$ 7,00 para um empório. O empório vende a cerveja por R$ 15,00 ao cliente. A cervejaria que vendeu por R$ 5,00 tem que pagar o ICMS em cima de R$ 15,00.
Isso mesmo, no Brasil, a maior cervejaria do mundo paga menos imposto do que a microcervejaria artesanal da sua cidade. Realmente, o pequeno empresário no Brasil é um herói e a situação das cervejarias nacionais apenas serve para comprovar esse triste fato. Obrigada por sua audiência. Este artigo foi sugerido e escrito por Cervejeiro ANCAP, revisado por Donda e narrado por Baby Oda. Se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se no canal e clique no ícone de campainha para não perder os próximos vídeos. Se você quiser contribuir com o canal e sugerir uma pauta, vá ao nosso site visãolibertaria.com. Até a próxima!